bom que você veio. Como é que você tá? Hoje eu trouxe uma história bem relaxante para te ajudar a acalmar, a te ajudar a dormir tranquilamente. E hoje eu trouxe a continuação da nossa história do Egito Antigo, os fatos ocultos. Então se ajeite aí onde você estiver e se prepare para mergulhar nessa sabedoria do Antigo Egito. Antes da gente começar, eu vou dar um breve resumo. Antes do dilúvio, existia uma civilização altamente avançada que compreendia os ciclos cósmicos e a evolução espiritual do ser humano. Eram os Atlantes, e avisados por sacerdotes sobre o grande cataclismo, poucos sobreviveram e deram origem a um novo ciclo no Egito. Eles estruturaram um conhecimento sagrado baseado no conhecimento zodiacal, na reencarnação e na busca do aperfeiçoamento interior. Ensinaram que a humanidade evolui ao longo de múltiplas vidas, até compreender que o amor é o princípio central e neutro que conduz à verdadeira ascensão espiritual. Agora nós vamos dar seguimento nessa história. Agora nós vamos dar seguimento nessa sabedoria. No interior dos templos, eles se dedicavam a converter os iniciados em seres respeitosos, capazes de guiar o seu povo e manejar as forças fundamentais da natureza. Eles escolheram seus discípulos entre todos os meninos do Egito, pelo nível de consciência e de sensibilidade que demonstravam. Eles davam a possibilidade de se dedicar a uma vida de sacerdócio. Eles davam processos de informações sobre o aperfeiçoamento, sobre Deus, sobre o universo, através da reencarnação. Eles lhes ensinavam ciências, artes, filosofia e religião. Essas pessoas eram treinadas a exercitar o seu autocontrole e aprenderam a conservar a sua energia vital, a compreender a importância do respeito e assim aceleravam o seu processo evolutivo. Essas pessoas se tornavam as sucessoras, os sacerdotes, com o conhecimento e o poder que este produz. E tinham a missão de guiar o povo no caminho do aperfeiçoamento geral. Foram encontradas estátuas de sacerdotes, uns saindo de um cubo e outros representados como escribas, seres com conhecimento, com nomes que significavam o filho de Ra, como reconhecimento da sua sabedoria. Nos tempos onde concentraram o conhecimento, o poder, a riqueza material e espiritual, impulsionaram a organização da civilização egípcia. Eles utilizaram o olho de Horus,
como símbolo desta organização fechada de sacerdotes que dirigiu o destino do Egito por milhares de anos. Nas sombras atrás do faraó, a escola de mistérios utilizou o olho de Horus como seu símbolo, uma assinatura que aparece nos muros de todos os templos do Egito. Um símbolo que traz à mente e evoca o seu significado. Também representa a sua ação principal e transmite uma ideia de uma maneira muito mais simples do que palavras. Seu significado pode ser entendido por milhares de anos depois de ser desenhado. Os olhos são o sentido do sol, a origem da vida. Eles atuam percebendo a sua luz e as vibrações da cor. Os olhos transmitem à mente a intensidade e a força do fogo. Os olhos são os terminais nervosos que percebem a vontade divina. Eles também percebem a intensidade da luz, a força de Deus, a força que condensa o espírito na matéria, dando lugar ao universo e à experimentação da consciência. Esses são os únicos nervos na superfície do corpo que podemos observar no seu funcionamento vital. Os olhos florescem dentro de esferas, cheios de um líquido branco cristalino. Os olhos simbolizam a dualidade. O olho esquerdo é solar, sensível ao negativo, e o olho direito é lunar, sensível ao positivo. Eles cruzam a sua informação para produzir a imagem correta do espaço e simbolizam a experimentação da consciência num universo de contrastes. E tudo isso para encontrar a verdade por comparação entre as partes opostas. Eles reagem à luz ativa do Sol, produzindo na mente a verdadeira luz, a energia vital luminosa, uma luz invisível que torna possível a inteligência. Os pássaros evocam a ação de voar, a liberdade sem limitações materiais. O falcão é o pássaro que vê melhor. Horus, o falcão, representa o espírito quando completa sua aprendizagem na vida mortal ilimitada e quando entende as verdades em muitas vidas e se eleva sobre as limitações materiais. Ele também se eleva sobre o espaço e o tempo. O olho de Horus representa a consciência imortal, que tudo sabe, que tudo vê. Esse símbolo do falcão pode voar muito alto sobre tudo que existe, ou então fixar a sua atenção em qualquer detalhe. Evidentemente, os sábios sacerdotes eram observadores e guias de um movimento de aperfeiçoamento em direção à luz. Por isso, o seu símbolo era o olho de Horus, o olho que tudo vê. A começar pelos templos, os sacerdotes do olho de Horus guiavam em paz e harmonia o aperfeiçoamento espiritual do povo. Eles
Eles revelavam informação sobre Deus, sobre o universo e o processo que sofre a consciência do homem. Eles eram protegidos por muros altíssimos. Cada templo era um enorme complexo onde moravam milhares de pessoas, homens e mulheres igualmente, porque não havia distinção de sexo, e recebiam informação e treinamento para se converterem em sacerdotes ou sacerdotisas. O processo de aprendizagem era realizado em vários templos, onde permaneciam por longos períodos, enquanto recebiam as informações necessárias. E, correspondente aos treinamentos, haviam provas de autocontrole para alcançar outro nível em outros templos sobre o Nilo. Cada templo era uma biblioteca viva, com informação especializada, e cada um continha uma lição diferente sobre o universo ou a razão da existência. Cada templo continha em seu interior um tema sagrado distinto, com informações que dão sentido a tudo que existe. O nível básico se realizava durante os primeiros 7 anos, quando recebiam informações gerais sobre o universo e o treinamento para manipular os centros energéticos mais baixos do corpo. Alguns templos eram dedicados a entender a necessidade do universo dual e polarizado, para permitir à mente comparar esses extremos opostos e assim compreender a verdade. Em seu interior, aprenderam a controlar o medo da perda, a entender que se possuem em cada vida o necessário para adquirir as experiências de aprendizagem. Eles tinham instalações que despertavam o medo da morte, para aprender a controlá-lo e entender que a morte é apenas um passo para outra experiência. Em túneis com água e crocodilos, grandes alturas, lugares fechados com serpentes, os iniciados provavam a sua determinação. Lá, eles receberam a informação para superar o medo ao abandono, os instintos de agressão e defesa, e a entender a existência de programas mentais inconscientes que geram reações automáticas para então poder controlá-las. No templo de Luxor, em Tebas, eles transmitiram os conhecimentos que tinham sobre o funcionamento do corpo e o treinamento para que a consciência se identificasse com ele. O templo inteiro era como um organismo humano. Cada salão representava um órgão com informações no muro sobre a sua principal função. Eles também tinham informação sobre o benefício que o organismo inteiro obtinha ao realizá-la e a sua relação com os outros órgãos. Em seu interior, realizavam exercícios de concentração e de movimento. Eles levavam a sua mente a cada órgão até que o corpo inteiro estivesse consciente e os manipulasse. Vários templos com sacerdotisas de Néftis e Ísis se dedicavam a transmitir informações de treinamento sobre as percepções físicas,
emocionais, desejos carnais, sobre a diferença das emoções superiores, a intuição e a inspiração. Aprenderam a transmutar as paixões e as sensações, a elevar a consciência e a sua depuração vital, a solicitar a canalização de energia e a inspiração de planos mais evoluídos para despertar a criatividade. Muitos templos em Denderá eram dedicados a ciências, astronomia, astrologia e matemática. Em seus terraços se dedicavam a registrar os céus, a entender as diversas energias que cada constelação emite e os efeitos que elas produzem. Seguiam dia a dia os desígnios das estrelas, controlando a duração do ano solar, a data exata da enchente do Nilo, o momento em que a Terra mudou da era de Touro para a era de Áries, e os lugares que afetavam o processo dessa evolução. Depois de receberem informações dirigidas à razão e treinamento para controlar as sensações, emoções e pensamentos, dedicavam outros 7 anos ao lado direito do cérebro, à inteligência do coração. Eles se dedicavam a encontrar a diferença entre pensar e meditar. O templo de Karnaka, o maior do Egito, estava dedicado à consciência, a analisar as forças que a moldam, a entender o processo de evolução e a acelerá-lo utilizando conceitos, palavras, sensações, pontos exatos e movimentos. Eles aprenderam também a centrar-se em si mesmos, a diferenciar o eu superior do ego e se identificar com um ser ou objeto externo até sentir e se transformar no que se pensa. Eles realizavam exercícios de telepatia em lugares próximos, depois à distância, no momento determinado do dia, até aprenderem a se comunicar mentalmente a qualquer hora. Eles recebiam informações sobre o tempo e treinamento para viver num eterno agora, sempre presente. Entendiam que pensar é comparar para conhecer e que quando se sabe tudo, não se pensa e nem se compara. Eles também aprendiam a mudar de estado ou de nível vibratório. Cada templo continha 3 níveis de informação. Era uma maneira de revelar informações simultaneamente ao homem, em diferentes níveis ou diferentes estados evolutivos. E cada templo contava uma história simples, repleta de símbolos e personagens fantásticos. Um drama sagrado, perfeitamente compreensível. As ideias eram expressadas como mitos em forma de história. O mito, a história fantástica, foi utilizado como método para revelar ao homem um mundo que ele só entende imperfeitamente. Os mitos ganham vida quando se acredita neles.
Os antigos egípcios inventavam personagens com características simbólicas, com formas que trazem à mente a sua função e atividade principal, que participavam de histórias simples e parábolas que contam verdades sobre a natureza humana sem a aridez e a abstração da filosofia ou da metafísica. O segundo nível de informação era dirigido aos discípulos, seres com nível espiritual mais elevado, aos quais se explicava diretamente o mesmo tema sagrado de uma maneira mais concreta e profunda. Para isso, utilizavam as cenas descritivas do mito talhadas nos muros dos templos e explicavam cada personagem, o que simbolizava a sua participação no universo, no processo de aperfeiçoamento e o porquê da sua forma, do seu comportamento e da sua função. Agora me conta aqui, o que é que você está achando desta série do Antigo Egito? É totalmente diferente de tudo que a gente aprendeu nos livros de história, né? Eu acho fantástico a verdade por trás do pé da letra. Então, por hoje, nós vamos ficando por aqui. Mas, em breve, eu trago a continuação dessa série. Muito obrigada por acompanhar e até o próximo vídeo.